Não se deixe esfriar, deixe tudo pra depois. Pense somente em nós dois. É bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral, é bom para o moral. Não diga nada pra ninguém, mas é nesse vai e vem que a gente sabe como faz e sempre tá querendo mais. É bom para o moral, 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 é bom, bom, é bom, bom, é bom, bom, é bom, bom. Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar mais um Rodrigo Show, tudo azul na América do Sul. Aliás, esse aqui vai dividir opinião. Vai ter gente que vai dizer que é verde, mas vai ter gente dizendo que é azul turquesa, que é azul piscina, que é azul meio Tiffany. Enfim, o meu cafta é da cor que você quiser, é da cor que você está vendo aí nos seus olhos. Gostaram? Esse é um cafta indiano, argentino não, é árabe, enfim, eu sei que ele é todo bordado à mão, tem toda umas pedrarias aqui, uma coisa muito web, muito chique, porque o programa hoje tá chique, o programa hoje tá cultura pura, meu amor. Vamos falar de livros? Rodrigo Show também é cultura e a gente vai falar sobre livros. Você gosta de ler? Me conta, quero até que vocês me contem aqui nos comentários, quem for assistir o vídeo depois, quem está assistindo na exibição simultânea, me conta no chat. Que tipo de livro que você gosta de ler? Eu tenho os meus livros e eu só leio sobre aquilo que me interessa. Eu não sou aquele que sai devorando tudo que é livro, não. Os assuntos que me interessam, vocês mais ou menos já sabem mais ou menos que tipo de livro que eu gosto e que os livros que eu tenho, né? Mas tem gente, por exemplo, que devora livro, lê, mas não fica com o livro, não. Lê, já desfaz, já empresta, já dá para alguém, já troca por outro, né? Porque tem aí essas opções maravilhosas, que são os sebos, por exemplo, que tem essa coisa de troca de livro, eu acho isso maravilhoso também. E tem gente que gosta de ler só um determinado segmento, como eu, né? Só um determinado segmento de livro. Tem gente que gosta de romance, tem gente que gosta de ficção, tem gente que gosta de livros espíritas, enfim. Me conta aqui nos comentários quais são os livros que você gosta de ler, porque hoje no programa vou mostrar para vocês a minha biblioteca em detalhes. Que chique, hein? Eu tenho minha mini biblioteca, consegui reunir alguns livros que eu tinha já aqui, outros livros que eu estava em São Paulo, todos juntos para mostrar para vocês os meus livros. E tentar aqui contar a história, um pouquinho da história de cada um deles para vocês. Estão ansiosos para o programa de hoje? Eu também, então roda a nossa vinheta porque o Rodrigo Show tá no ar. Próxima estação, Next Station, Anhangabaú. É isso aí, vamos ao que interessa. Olha, eu tô aqui atrás de uma pilha de livros, literalmente, né, gente? Esses são os meus livros preferidos. Claro que eu não tenho todos os livros que eu gostaria de ter. Tem alguns ainda que eu não consegui comprar, alguns que são mais raros, outros que não encontra mais em biblioteca. Mas tem alguns aqui que olha, biografias que eu gosto, e livros sobre a história da televisão. Claro, eu sou aquele devorador de livro, de tudo que é livro que tenha sobre a história da televisão, sobre a história das emissoras, ou seja, diretores de TV, apresentadores de TV, eu tenho na minha coleção, gente. Quero mostrar para vocês agora aqui. Eu não sei por onde eu começo, né? Porque tem tantos livros bacanas aqui. Deixa eu até tirar um pouco daqui para isso, olha lá, abre um pouco os meus caminhos. Tem muitos livros, como esse daqui, por exemplo, que é o livro do Boni. O Boni todo mundo conhece, né? O José Bonifácio Sobrinho, que é
o eterno diretor, um dos patronos assim da televisão, né? Ele já se aposentou, ele não trabalha mais como diretor de TV, mas quando ele se aposentou, ele lançou esse livro aqui, olha, um menino nascido no interior de São Paulo, apaixonado pela rádio, inicia a carreira precocemente, ou seja, de publicitário, enfim, a história do Boni aqui e algumas descobertas, alguns feitos do Boni, né? Tem aqui até algumas fotos sobre o jornalismo, enfim, porque o Boni, ele tá na televisão, ele, obviamente que ele vai trabalhar na Rede Globo, mas ele tá na televisão desde da TV Tupi, sei lá, enfim, tem muita coisa. Inclusive tem uma foto da Xuxa aqui e, né, o livro meio que dá a entender que ele descobre a Xuxa, mas a Xuxa foi descoberta pelo Maurício Sherman, todo mundo sabe. Maurício Sherman, que era diretor da TV Manchete na época, ele estava no programa do Ziraldo na TV Bandeirantes, a Xuxa foi participar, foi mostrar inclusive os ensaios sensuais que ela fez, e lá o Sherman descobre a Xuxa e convida ela para ser apresentadora. E aí aqui tem, olha, tem depoimento do Faustão, da Regina Duarte, do Chico Anísio, do Tony Ramos, enfim, o livro do Boni é muito legal, eu já li. Não li todo, confesso, eu acho que eu consegui chegar à metade do livro do Boni, mas é realmente uma história fantástica, é um dos meus livros preferidos, sem dúvida. Esse livro do Boni eu já tenho há muito tempo, assim, eu acho que quase uns 10 anos que eu guardo o livro do Boni. Agora, falei da Xuxa agora há pouco, e esse da Xuxa, eu tive vários livros da Xuxa e eu vendi para os fãs na época que eu desfiz da coleção da Xuxa. Tive biografia, enfim. E esse ela lançou recentemente, que foi o Memórias, né? Xuxa Memórias. E o mais legal de tudo, eu já falei desse livro nos meus stories, que é um livro que fala muito sobre a Dona Alda, né, a mãe da Xuxa, e conta muitas histórias da Dona Alda, e aqui tem fotos assim maravilhosas, até o marca-página da Xuxa vem, olha que bonitinho. E eu já falei desse livro, e como eu falei da Xuxa, aproveito para falar dele aqui. Enfim, bom, tenho biografia do Silvio Santos, esse aqui é mais raro, e eu já tenho ele há muito tempo também. Esse é um livro mais raro, mais difícil de conseguir. E quem consegue vai pagar um pouquinho caro aí nos sebos, por exemplo, né? É A Fantástica História de Silvio Santos, escrito pelo Arlindo Silva. Gente, e aqui conta toda a história do Silvio, enfim. É uma história realmente incrível, impressionante. E eu tenho mais um do Silvio, que esse é mais recente, que é A Trajetória do Maior Comunicador de Todos os Tempos. São esses dois aqui que eu tenho do Silvio. Quer dizer, livro do Silvio Santos tem muitos, mas eu tenho esses dois aqui. A história é a mesma, mas é aquele, né? Ah, Rodrigo, você tem 2 livros contando a mesma história? Sim, eu tenho. E aqui, uma das primeiras coisas que conta nesse livro é sobre o sequestro da Patrícia Bravanel, e o dia que o Silvio foi mantido refém na própria casa dele. E aqui no prólogo do livro tem uma coisa muito bacana que eu gostei de ler, eu gostaria de falar para vocês, que diz que não é fácil falar sobre o Silvio Santos, um dos maiores e bem-sucedidos empresários do cenário nacional, sem muitos exageros, aquele que é a personificação da própria história da televisão brasileira. Isso é verdade. E aqui, olha, tem uma parte do prólogo que eu adorei, que fala muito sobre mim, né? Ou seja, tudo aquilo que eu gosto está aqui. Assim como muitos brasileiros, crescemos assistindo ao SBT. Sendo de gerações próximas, temos lembranças dos domingos acompanhando o Silvio Santos. De manhã, ouvindo as canções de Mara Maravilha e rindo dos episódios da série Chaves e Chapolin, né? Até mesmo recordações das novelas mexicanas que marcaram época, muito. Hebe Camargo e as gargalhadas com a turma da Praça é Nossa. Gostei muito de ler isso, porque realmente tudo que fala nesse início do livro tem a ver assim, com uma coisa que me toca muito da história, enfim. E aí, falando de Hebe, né? Eu tenho 2 livros, aliás, eu tenho tudo que sai de Hebe Camargo, mas esse aqui, escrito pelo saudoso Arthur Chechel, que nos deixou inclusive muito recente, é a biografia já feita póstuma, né?
após o falecimento da Hebe Camargo, foi feito então a biografia, aqui ó, Hebe, a biografia, por Arthur Shechel. Gente, a história de Hebe Camargo. E esse livro aqui reforça muito sobre esse aqui, que é um livro, só que esse é mais um livro de fotografia. Também tem a biografia da Hebe, também tem história, também tem textos, mas aqui tem fotos lindíssimas de Hebe, que eu até gostaria de mostrar para vocês, como essas, por exemplo, que eu acho lindíssimas. Enfim, gente, eu ficaria aqui horas falando para vocês. Então, da Hebe, eu tenho esses dois aqui, que eu amo. Se vocês me perguntarem qual é o meu preferido, óbvio que é esse, porque tem muita foto linda e inédita da Hebe, fotos até que eu nunca nem tinha visto, assim. Bom, e falando de televisão, eu tenho mais biografias aqui, algumas que me interessam, eu vou mostrar para vocês, mas falando de televisão, eu vou mostrar para vocês esse aqui, olha, que é o dicionário da TV Globo. Gente, aqui tem tudo desde o começo até o ano, obviamente de 2001, quando esse livro foi lançado, 2002, até o ano de 2002, já está defasado, que temos aí 20 anos a mais, já dá para sair um segundo dicionário da TV Globo. Gente, ele realmente é grosso como um dicionário, e aqui tem tudo, as datas de estreia de tudo, de cada programa, de cada novela, de tudo que vocês possam imaginar, e foi um dos primeiros livros também que eu adquiri, isso lá muitos anos atrás, acho que na época que eu fazia teatro, quando eu era adolescente, quando eu era realmente, devia ter meus 14 ou 15 anos de idade, que eu comprei esse livro aqui. É escrito por Jorge Zahan, acho que é isso. Enfim, o primeiro volume, ó, que eu falei para vocês, o primeiro volume do dicionário da TV Globo, que abrange duas amplas categorias de programas: dramaturgia e entretenimento, humorísticos, infantis, músicas, reality shows, programas de auditório e variedade, organizados em ordem cronológica, cerca de 750 imagens. Gente, adoro esse livro aqui. Eu gosto da Rede Globo também. As pessoas ficam me perguntando: Rodrigo, você só fala do SBT. Não, eu gosto. Eu acompanho a Globo também, tanto acompanho a Globo que eu tenho aqui o Almanac da TV Globo. Gente, não sei em que ano ele foi lançado, não tenho bem certeza, mas aqui, olha, para em 2006, muito provavelmente ele seja de 2006, né? Porque ele foi até 2006 aqui. Posso estar falando bobagem. Mas enfim, tem muita coisa, os infantis, e tem aqui uma parte muito legal, que, ó, 1986, que fala do show da Xuxa. Então são várias páginas dedicadas à Xuxa aqui no livro, talvez até por isso que eu tenha comprado o livro na época, né? Enfim, mas não só, fala do Roberto Carlos, dos especiais, as novelas, telejornal, enfim, muita coisa. Esse livro aqui, olha, o Almanac da TV Globo, mais que um álbum de recordações, uma coletânea de curiosidades. Esse Almanac da TV Globo é um documento sobre a força da criação. Maravilha, gente. Amo demais esse Almanac da TV Globo. Falando em Almanac, eu tenho o Almanac da TV. Esse sim, esse foi o primeiro livro que eu comprei, assim que eu... brilhou nos meus olhos, eu disse, eu quero esse livro, e aqui não é só uma emissora, aqui são todas as emissoras retratadas nesse livro, escrito por Bia Brown e Richa. Esse livro acho que é lá de 2003, 2004, por aí, 2005. Olha o Flávio Cavalcante, saudosíssimo Flávio Cavalcante, um dos maiores comunicadores de todos os tempos. E aqui tem todo mundo, né, gente? Tem Faustão, tem Hebe, tem os programas infantis. Enfim, gente, eu amo tanto ler sobre televisão, gosto tanto. E aqui tem, olha, telejornalismo, tem até o Cid Moreira trocando de camisa sem camisa, Silvia Popovic. Enfim, gente, e saudosíssimos apresentadores e pessoa, Raul Gil. O Raul Gil não é saudosíssimo, mas eu tô vendo o Raul aqui, falei do Raul. Até alguns apresentadores que já se foram. Enfim, aqui, ó, Gugu Liberato, saudosíssimo Gugu Liberato. Enfim, gente, aqui tem muita foto e muita história, né? O Almanac da TV. Esse aqui realmente é o Almanac da TV, e ele mostra tudo sobre a TV. Olha, aos meus pais, Bia Brown. E aqui, olha, o Bolinha,
Está na hora de você entrar na linha. Adoro. Ai, gente, eu amo, eu fico lendo, eu fico olhando. Eu sei tudo de televisão. Vocês podem me perguntar qualquer coisa de televisão que eu vou responder para vocês, ok? Inclusive de SBT, né? Que eu tenho aqui o almanaque do SBT. Gente, quem é SBTista tem que ter o almanaque do SBT. Se você é um SBTista de verdade, assim como eu, você tem que ter o almanaque do SBT. E isso aqui pra mim é como... É quase a Bíblia de Rodrigo Apresentador, né, gente? Isso aqui me doutrina. Porque aqui no almanaque do SBT, eu vou olhando as páginas e vou me identificando, vou me reconhecendo, vou tendo recordações, vou lembrando de coisas da minha infância, de tudo. Como, por exemplo, aqui a fachada do Cine Sol, né? O Teatro Silvio Santos, que fica na Taliba Leonel, na Zona Norte de São Paulo, que inclusive eu fui gravar lá há uns 2 anos atrás. Vocês lembram? Gente, e é maravilhoso. Aqui conta toda a história do SBT, o Complexo da Anhanguera, o SBT da Sumaré, o SBT da Vila Guilherme, aquele que deu enchente e perdeu quase que todo o arquivo de fitas do SBT. Enfim, o Bozo, a parada do Dia da Criança que o Silvio Santos promovia e saía em carro aberto, com Hebe Camargo, Mara Maravilha, Bozo e vários artistas, pela 23 de maio. Isso era maravilhoso, gente. Como eu queria ter vivido naquela época e ter ido a uma dessas paradas. Eu queria que fosse hoje em dia isso, né? Realmente, olha, maravilhoso aqui o troféu imprensa. Esse é um livro que vale muito a pena, ó, Viva a Noite, Bugalu, o Viva a Noite apresentado pelo Gugu Liberato, enfim, gente, Hebe, olha aqui, ó, 1986, Hebe e a evolução da logo do programa da Hebe, todas estão aqui, olha lá. Ai, que saudade, gente. É um livro de fotografias bem colorido, tem tudo aqui no almanaque do SBT. Aí, gente, eu tenho esse livro aqui também, que é 50 anos de telejornalismo, pela Globo Livros, e obviamente que é o Jornal Nacional retratado, né, nesse livro aqui. Gosto muito desse livro também, porque alguns fatos desses 50 anos do Jornal Nacional chamaram muito a atenção do público em geral, e inclusive eu acho que você que está me assistindo, com certeza deve ter algum momento do Jornal Nacional que você lembra até hoje e marcou muito para você. Eu, obviamente, foi o sequestro do Silvio, a cobertura fantástica que a Globo fez do sequestro da Patrícia e o Silvio feito refém, falei errado, e quando houve o incêndio no Xuxa Park, vocês lembram? Aquilo eu vi no Jornal Nacional e me marcou realmente muito, assim, eu fiquei muito chocado com aquilo. É óbvio, as Torres Gêmeas, aquela coisa toda, são matérias, são notícias que o Jornal Nacional dá e que a gente lembra até onde a gente estava no momento, de tanto que marca, né? E é esse livro aqui, olha. E não é muito antigo não, porque esse livro tem até a Renata Vasconcelos aqui na capa, ó. O aniversário de 50 anos do Jornal Nacional, aqui o João Roberto Marinho falando, o Carlos Henrique Schroeder, né, que é um dos diretores também da Globo, e o William Bonner falando aqui na contracapa do livro. Maravilhoso. Adoro. Bom, para encerrar esse assunto de televisão, que eu só tenho livro sobre televisão, esse aqui foi carinho, porque é um box, vocês estão vendo? Olha, tá até poeirado. É um box que é essa caixa linda. A biografia da televisão brasileira. Gente, esse livro foi escrito, se eu não me engano, pelo Flávio Rico e o José Armando Vanucci. Flávio Rico, que é o sogro da Eliana, né? E são 2 livros, gente, são 2 volumes, só que eles não vendem separados, tá? É o volume 1 e o volume 2, e os 2 vêm nessa caixinha, nesse box, nessa luva. E esse livro é muito interessante para ler. Tem pouquíssimas fotos, mas tem uma história incrível, desde que Assis Chateaubriand trouxe a TV para o Brasil em 1950, né? Quando os primeiros equipamentos da televisão brasileira chegou no Porto de Santos. Tá aqui, ó, tudo no livro, a biografia da televisão brasileira, por Flávio Rico e José Armando Vanucci. Encerramos esse assunto de televisão, vamos falar agora um pouco das biografias, que eu já tinha mostrado algumas biografias ali, e eu vou passar rapidamente aqui pelas biografias, depois vou fazer o meu top 5, pode ser, os meus 5 livros preferidos daqui. Dercy de Cabo a Rabo,
por Maria Adelaide Amaral. Esse livro é fantástico, porque aqui a gente conhece uma Dercy que não é a Dercy desbocada, não é a Dercy que fala palavrão, não é a Dercy depravada que muita gente achava que ela era. É uma história de muita luta, de muita persistência e de muitos sonhos, de uma menina ignorante em todos os sentidos, que não tinha estudo, que não tinha instrução nenhuma na vida, porque a mãe foi embora muito cedo e ela foi criada por um pai muito agressivo, ou seja, foi embora com 14, 15 anos com uma companhia de teatro. Ela aprendeu com a vida muita coisa. Esse livro é fantástico, Dercy de cabo a rabo. Lógico que o nome tinha que ser provocante, né? E aí aqui tem, olha, Minha História, Dicas e Rotinas de Inspiração, Ivete Sangalo, Pura Paixão. E esse livro é muito legal. Conta a história da Iveta, que eu amo, Ivete Sangalo. Sou apaixonado pela Ivete. E tem muita foto da Ivete aqui também. É Carnaval na Minha Bahia. E ali construí a minha carreira. Esse livro é bonito. Não li todo, confesso que não li todo. Acho que li também os primeiros capítulos, mas é um livro que eu quero voltar a ler. É um livro que eu tenho, acho que desde 2014, quando eu fui no show da Ivete, enfim. E aqui temos a biografia. Ai, gente, eu tenho a biografia da Gretchen. Eu gosto muito da Gretchen, né? A Maria Odete Brito de Miranda. E uma biografia quase não autorizada, né? Escrita pelo Gerson Couto e o Fábio Fabrício Fabriti. É isso? Gente, aqui conta várias histórias da Gretchen também, que todo mundo acha que vai contar a história de uma Gretchen que rebola, que mostra a bunda, e não é nada disso. Conta uma história de outra mulher guerreira, uma mulher que apaixonada pela vida, apaixonada pela sua carreira, e gosto muito desse livro também. Li quase tudo, o livro, que tem quase que uma cronologia também da discografia da Gretchen. Enfim, tem muita coisa aqui. Tem o Tami, o filho da Gretchen, né? Tem muita coisa aqui. Tem ela com a Rita Cadillac. Inclusive eu não tenho a biografia da Rita, hein? A Rita lançou agora um livro, eu não tenho ainda. Não tenho, eu preciso ir atrás do meu livro da Rita, que esse eu quero que esteja na minha coleção. Bom, por último, não menos importante, eu tenho aqui a biografia da Mara Maravilha. As Maravilhas que Deus Faz por Mim. Esse livro eu comprei em 2002, aqui em Camboriú, quando ela esteve num festival de música gospel. Quer dizer, não é de música, é um festival gospel, é uma festa evangélica que chama Gideões, que tem aqui. Quando a Mara esteve aqui, eu comprei e ela autografou para mim. Rodrigo, Maravilha é Jesus. Mara. Olha que lindo. Tá aqui a dedicatória até hoje. Esse livro já tá velho. E aqui ela conta a infância dela. Olha, tive uma infância muito difícil, uma infância difícil, mas muito feliz. Meus pais se separaram. Como muitas pessoas vivem esse conflito, na minha vida me trouxe muitos traumas, e a minha alma e ao meu caráter. Só com a minha conversão ao Senhor Jesus consegui superar e me tornar uma pessoa melhor. Aqui ela conta toda a história dela na televisão, enfim. E tem fotos com da Mara aqui, com um monte de gente, com o Bispo Edir Macedo, enfim, com a Baby do Brasil, né, Baby Consuelo. Enfim, é uma história muito legal da minha querida Mara Maravilha. Essa é a minha coleção de livros, gente. Eu falei pra vocês que eu não tenho muito livro. Tenho, mas os poucos livros que eu tenho são livros que eu amo e não me desfaço nunca. Minha tia Sônia, por exemplo, tem uma caixa imensa de livros que ela adora, livros espíritas, livros, enfim. E você, me conta, quais são os tipos de livro que você tem aí? Eu quero saber, tá? Me conta. Agora vamos pro nosso top 5. Vou falar pra vocês quais são os 5 livros que eu mais gosto dessa renca de livro que eu tenho. Será que eu consigo só 5? É muito difícil, porque, como eu falei, todos esses livros aqui são de extrema importância para mim. São livros que, quando eu tô para cá, eu trago, quando eu vou para lá, eu levo. Não me desfaço, como tem muita gente que desfaz os livros, eu não me desfaço, porque realmente a história da televisão brasileira se confunde com a nossa história. E eu, que sou um aspirante a ser apresentador de TV e gosto muito desse universo, eu não tenho coragem de me desfazer desses livros aqui que realmente norteiam a minha vida, né? Então eu vou deixar em 5º lugar a biografia da televisão brasileira, de Flávio Rico e o José Armando Vanucci.
Ai, ai, ai. Em quinto lugar, embora sejam 2 livros, eu vou deixar uma coisa só, porque os 2 vêm juntos no box, como eu falei para vocês, porque aqui tem detalhes realmente de histórias da televisão brasileira jamais contadas. E o Flávio Rico deve conhecer muito bem, né? Ai, ai, deixa eu ver aqui. Eu não escolhi nada, não escolhi nada. Em quarto lugar, eu vou deixar aqui, ó. Eu poderia até deixar em menos, mas tem um outro dele aqui que eu vou deixar em primeiro. A trajetória do maior comunicador de todos os tempos, Silvio Santos, a biografia. Esse aqui eu deixo em quarto lugar. Porque esse cara uma grande inspiração para mim. Eu acho que é uma das maiores inspirações da minha vida, não só no que se diz respeito ao trabalho, mas ele é uma lição de vida realmente. Você veja que ele está com 92 anos e com uma cabeça de 20, trabalhando e criando e administrando todo o seu império. Ele é muito digno de aplauso e de ser reverenciado todos os dias. Eu amo demais o Silvio e a história dele, eu respeito pra caramba, então eu deixo em quarto lugar o livro do Silvio. Em terceiro lugar, eu vou deixar o livro da Hebe, esse aqui, a Trajetória de uma Estrela. Trajetória de uma Estrela, esse é um livro de 1994 e, como eu falei, tem fotos lindíssimas da Hebe, tem textos também, conta, né, a moreninha do samba, nascida em Taubaté, enfim. E é um livro realmente lindíssimo, quase que um livro de mesa, assim, né, para você ter. Só que eu não deixo ele na mesa, eu não deixo ele exposto, porque é um livro que eu tenho muito ciúme e ele fica, então, em terceiro lugar na minha lista aqui do meu top 5 de livros preferidos, o livro da Hebe, A Trajetória de uma Estrela. Agora, eu tenho 3 livros aqui para decidir em 2, mas é óbvio que entre Globo e SBT, eu vou ficar com o SBT. Nada contra a Globo, hein, gente? Eu vou deixar aqui, olha, em segundo lugar, o Almanaque da TV, da Bia Brau e do Richard. É muito bom esse livro, foi o primeiro livro que eu comprei e que eu me deliciei lendo. Aqui inclusive fala quem matou Odete Reutemann, enfim, todas essas histórias da TV. Olha, aqui na contracapa tem a Hebe, o Fofão, a Tiazinha, o Golias, e aqui o Silvio Santos, o Vesgo do Pânico, a Priscila da TV Colosso e o Índiozinho da Tupi. Olha que maravilha. Eu amo esse livro, gente. Amo esse livro, por isso que ele fica em segundo lugar. Agora, poderia deixar em primeiro lugar o Almanaque da Globo e o Almanaque do SBT juntos, mas são só 5, né? Então vamos deixar aqui o Almanaque da Globo, pelo qual eu tenho muito carinho e adoro. Tem histórias lindas, fotos lindas de novelas. Aqui tem a Angélica no Caça-Talentos, a Fada Bela, que eu acho maravilhosa. Mas nada ocupa o primeiro lugar no meu coração mais que o Almanaque do SBT. 35 anos, aliás, eles nem deviam ter feito com uma data comemorativa. Deveriam ter feito como foi esse aqui, o Almanaque da TV Globo, sem data, sem comemoração de anos, porque esse, por ser dos 35 anos, o SBT já tem mais de 35 anos, porque esse aqui é um livro de 2016, eu acho. Então, aqui tem tanta coisa linda, gente. Eu entro realmente dentro desse livro aqui. Eu viajo. E é o meu xodozinho. Eu gosto muito. O Almanaque do SBT fica em primeiro lugar. Gostaram? Me conta, agora eu quero saber de vocês, quais são os livros que vocês têm aí, se você coleciona também, se você joga fora, se você passa pra frente, porque livro não se joga fora, né? Eu falei errado. Se você passa pra frente, se você doa, se você guarda, se você empresta, dizem que emprestar livro, o livro não volta, né? Eu tenho um pouco desse medo, desse receio de emprestar livro, né? Gostaram? Me conta, eu quero saber dos livros de vocês também. E a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é o seguinte, olha, dizem que a gente é o resultado daquilo que a gente lê.
Por isso que eu sou apresentador, né? E o homem que não lê, ele não tem vantagem nenhuma sobre aquele que lê. Então leia mais, comece agora, leia um livro que você gosta. Eu tenho outros livros também, enfim, alguns de poesia, algumas outras coisas, mas esses aqui realmente... eu não vivo sem esses livros, porque tudo que eu quero saber sobre o assunto que mais me interessa estão aqui. Então, às vezes eu não lembro uma data, eu digo, peraí, que eu vou lá no meu livro, pesquiso, olho que ano que foi aquele programa, que ano que aconteceu, enfim. E eu sou simplesmente apaixonado. Gostaram do programa de hoje? Eu adorei dividir com vocês a minha mini biblioteca, a minha biblioteca em detalhes. E eu espero que vocês tenham gostado e me contem também, tá bom? Olha, na semana que vem eu volto, que eu vou bater um papo aqui no Rodrigo Show com o Cauã Quadros. Ele é um ator gaúcho, mas ele mora em Balneário Camboriú já há algum tempo. E ele está fazendo o maior sucesso nas redes sociais como a Dona Hermínia de BC. Gente, você olha o Cauã como Dona Hermínia, você sente até uma coisa, sabe? Porque parece muito a Dona Hermínia, parece muito Paulo Gustavo, ele tem os trejeitos, ele tem até quando ele está desmontado, ele lembra bastante o Paulo Gustavo também. E eu quero conversar com essa figuraça, porque eu valorizo muito essa questão do cover, da imitação, porque vocês sabem que eu comecei também a minha trajetória assim, né? E eu vou bater um papo com eles aqui, com ele aqui na semana que vem, e eu espero vocês. Vai querer perder? Duvido. Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem com mais um Rodrigo Show. Tchau! Próxima estação. Next station, Anhangabaú.